Nós aprendemos também, quando olhamos para o livro do Apocalipse, no final de tudo, o livro do Apocalipse fala de uma sequência de eventos escatológicos. Ele não é um livro que apresenta realidades cíclicas aqui, como alguns dizem, não. Ele é um livro que apresenta uma história linear. É assim que se lê o Apocalipse. O Apocalipse, ele deve ser lido como uma história que acontecerá um dia. Temos que lê-lo como numa sequência cronológica de eventos futuros. E nós aprendemos em Apocalipse, nós aprendemos no capítulo 20, que depois do reino milenar de Cristo, antes do Senhor inaugurar o novo céu e a nova terra, que é a nossa esperança suprema, que é a coroação de toda a nossa esperança, o texto bíblico fala que o Senhor punirá todos os maus, todos os incrédulos, todos os perversos. Fala que todos eles ressuscitarão. Nós não podemos imaginar que a morte do incrédulo põe fim à ameaça sobre ele, a ameaça de Deus sobre ele, não. Nós não podemos pensar, esse homem só fez o mal e morreu tranquilo. Onde está a justiça de Deus? Não. Esse homem não foi aniquilado eternamente. Não. Ele mesmo tendo morrido, um dia se levantará dentre os mortos, esse homem. Esse homem perverso, mesmo tendo morrido, um dia ele se levantará dentre os mortos e comparecerá diante de Deus e responderá por todas as suas maldades. Nós vemos isso no capítulo 20, versículos 12 e 13. É uma escatologia assustadora para o incrédulo aqui. O texto diz assim, vejam o versículo 12, Apocalipse 20, 12. Depois aqui de todo o reino de Cristo estabelecido e descrito nos versículos anteriores, o texto diz, vendo aí no versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É a preparação para uma nova criação que aparece no começo do capítulo 21, que fala de um novo céu e da nova terra. Aqui o Senhor estabelece aqui, revela aqui o seu trono nesse momento de virada para uma nova criação. E o texto diz no versículo 12, João, o vidente, como era chamado pelos antigamente, João o vidente, ele tem uma visão interessante do que acontece então. Ele fala, vi também os mortos, ele fala. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É aterrador isso. É a desgraça perene. É a eternização da desgraça. Então, quando nós vemos o silêncio de Deus em face do mal, quando nós vemos o capítulo 34 reinando no mundo e Deus sem fazer nada, isso não significa que esse silêncio é definitivo. Não é. Esse silêncio é temporário. Para nós, pode parecer definitivo. Podemos dizer, Deus nunca age, Deus nunca se levanta. Até quando vai ser assim? Mas o Senhor tem o seu tempo certo. E um dia Ele colocará um ponto final no capítulo 34. E se levantará. E punirá todo o mal. Todo. O mal praticado pelos incrédulos, de uma forma terrível, como vimos aqui. Inclusive dos incrédulos que já morreram. E também tratará com o seu povo. Fará justiça dentro da sua casa também.